Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões do nosso curso de legislação aplicada ao MPU. Eu estou fazendo uma série de aulas de resolução de questões que eu estou deixando pública aqui no canal no YouTube, mas o curso completo você adquire no link que está aqui embaixo. Pessoal, o curso é elaborado com todo carinho para vocês, com um valor muito acessível e ministrado por mim, Adriel Gael, com 11 anos já de Ministério Público, aprovado no concurso de 2013. Aprovei muita gente no concurso de 2018, depois encontrei esses colegas nos corredores do Ministério Público da União. Afinal, eu fiquei de 2019 até 2024 como diretor executivo do nosso sindicato, o SINDI-MPU, que é o Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União. Então, adquiri uma experiência muito vasta, né, pessoal? Foi na minha gestão à frente do sindicato que a gente conseguiu uma cadeira no Conselho Gestor do Plano Assist para os servidores, a gente conseguiu um plano de recomposição inflacionária que foi implementado no início de 2023, e a gente recebeu a primeira parcela em 2023, depois em 2024 e a última de 6,13% virá agora nos contra-cheques dos servidores em 2025. A gente conseguiu a polícia do MPU, foi uma luta que eu travei quando eu estava na frente do sindicato. Então, diversas lutas, né, e benefícios e melhorias nas nossas carreiras a gente conseguiu quando eu era diretor executivo do CID-MPU. Então, o nosso curso de legislação aplicada ao MPU ele está focado, pessoal, ponto a ponto, no edital de 2013 e 2018, que é para a gente não perder tempo. Obviamente, quando sair o edital da UFGV, a gente vai atualizar o curso num pós-edital naquilo que não foi abordado nessa primeira fase do curso. Então, o curso ele tem 3 módulos. O módulo 1, a gente fala do perfil constitucional do Ministério Público da União, saindo do artigo 127 da Constituição até o artigo 130. O módulo 2, a gente fala do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Lá no artigo 130A da Constituição. Vai falar sobre a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, pega um pouquinho do regimento interno e depois das atribuições do Conselho. E o módulo 3 a gente fala da Lei Complementar 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, aprovada lá em 93, tá, pessoal? Então vamos aqui, pessoal, sem mais delongas, adquira seu curso, você não vai se arrepender, falar sobre 5 questões que a gente vai resolver hoje de legislação aplicada ao MPU. Eu selecionei questões, pessoal, da banca CESP, tá? Mas a maioria das questões que eu selecionei para o vídeo de hoje seriam questões no modelo ABCDE, para que a gente vá se acomodando, se acostumando, né, a resolver questões desse módulo, tendo em vista que a banca é a FGV e não o CESP, como a gente, né, estava esperando, né? Então não é o modelo certo e errado o CESP, mas sim o modelo ABCDE, e o CESP também aplica questões nesse modelo, tá? Então uma primeira questão aqui, pessoal, caiu para delegado da Polícia Civil da Paraíba. São princípios institucionais tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, expressos na Constituição, tá, pessoal? Ou seja, quando eles falam expressos na Constituição, é que está lá no texto constitucional. A resposta para essa questão estará no texto constitucional. Então, quais são os princípios do Ministério Público da União? Os princípios estão previstos lá no artigo 127, né, pessoal? Parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º da Constituição. Então, quais são os princípios? Os princípios são a unidade, a indivisibilidade e, pessoal, a independência funcional. Então, vamos ver que essa questão aqui, ela traz os princípios do MP e vai querer te confundir com os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição, o nosso famoso LIMP, né? O nosso famoso LIMP, né? Então não se confunda. Então vamos lá, pessoal. Alternativa A. Unidade é um princípio do MP? É. Indivisibilidade é um princípio? É. Publicidade não, pessoal. Publicidade é um princípio da administração pública. É o LIMP, tá? Na legalidade, né? Impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Então, publicidade é um princípio da administração pública. Unidade é. Publicidade, novamente ele repete, não é, pessoal. Independência funcional é. Então, também não é essa. Indivisibilidade é. Independência funcional somente? Não é somente. Está faltando aqui o princípio da unidade. Então, não é essa. A unidade e a publicidade? Publicidade é princípio da administração, pessoal. E não é somente. Aí a resposta certa está aqui, ó, a unidade correta, a indivisibilidade e a independência funcional. Tá vendo como as questões não são difíceis, pessoal? Basta você olhar com carinho, entender quais são os princípios do Ministério Público, quais são as garantias, que às vezes a gente vai ter uma questão aqui que ele vai tentar confundir princípios institucionais com garantias,
né, dos membros, vai tentar te confundir com princípios institucionais do MP, com princípios da administração pública, igual essa questão aqui, tá? Vamos para a próxima questão, pessoal. FCC 2010, Gabinete de Juiz de Primeira Instância. São princípios institucionais do Ministério Público previstos na Constituição. Olha só, pessoal, artigo 127 de novo, pessoal, da Constituição Federal, parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Vamos lá. Unidade. A gente viu que unidade é um princípio do MP. Indivisibilidade é estabilidade, pessoal. Estabilidade não é princípio, pessoal. É direito, é garantia dos servidores, tá? Dos servidores. É o que eu tenho e é o que você terá quando você passar no concurso público do Ministério Público da União. Independência funcional é princípio. Unidade é. Indivisibilidade é. Vamos, achou a questão correta aqui, ó. Inamovibilidade. Inamovibilidade, pessoal, é garantia de membro, tá? É garantia, não é princípio, tá? Estabilidade também, pessoal, olha lá, é do servidor, tá? 8.112. Autoridade não é princípio, tá? Autoridade também não é princípio. Unidade é, vitaliciedade é. Indivisibilidade é princípio. Irredutibilidade de subsídio, pessoal, aqui é garantia, tá? Aqui é garantia dos membros, tá? Quais são as garantias dos membros? Irredutibilidade de subsídio, vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, tá? E a inamovibilidade. Então, não confundam garantias com princípios. Estabilidade é do servidor, então questão errada aqui. Realmente a alternativa certa é a letra C. A errada, B errada, D errada. Viu como é tranquilinho, pessoal? Não tem segredo, é só você manjar os princípios, as garantias, os princípios da administração pública. Tá vendo que é uma questão que ela requer de você um conhecimento mais amplo, não só dos princípios institucionais do MP, mas dos princípios da administração pública e da garantia dos membros. E ele faz uma miscelânea aqui, né, tentando te confundir, tá? Então requer um pouquinho mais de conhecimento. Vamos para a terceira questão, pessoal. Em ação penal ajuizada contra um cidadão, um promotor de justiça fez uma narração genérica dos atos que, ao seu ver, haviam importado na configuração de um crime. Tá. O processo foi bastante demorado e transcorreram-se mais de 6 anos sem sequer a sentença em juízo do primeiro grau de jurisdição tivesse sido promovida, né, prolatada. Um segundo promotor, que veio a substituir o primeiro, observou que o fato imputado ao cidadão, na verdade, não configurava crime e pediu em juízo, em sede de alegações finais, tá, que reconhecesse a tipicidade da conduta, ou seja, que a conduta do cidadão não configurasse qualquer delito. Qual que é a questão aqui, pessoal? Tendo por base a situação hipotética descrita, julgue o item que se segue. O promotor de justiça é um órgão de acusação do Ministério Público, correto? Razão pela qual o segundo promotor não poderia dirigir-se ao juízo, né, com requerimento favorável ao acusado. Aqui é uma situação, pessoal, que um promotor ofereceu denúncia, pedindo a condenação de um acusado, veio um segundo promotor em substituição e pediu, né, em sede de alegações finais, que o juiz considerasse aquilo como uma tipicidade da conduta, que naquilo não configuraria crime. Aqui, pessoal, essa questão ela está errada, tá, pessoal? Errada. Por quê? O promotor de justiça é um órgão de acusação do Ministério Público, razão pela qual o segundo promotor não poderia dirigir-se ao juiz, porque aqui é o princípio da independência funcional que está em jogo, tá? Que está em jogo. Então, o que aconteceu aqui? Levando em consideração o princípio da independência funcional, o promotor substituto pegou, né, e falou, não, eu não vejo o crime aqui e tal, e em sede de alegações final pediu a absolução do réu. E aí ele pode fazer isso porque ele está abarcado pelo princípio da independência funcional. Ou seja, ele não pode, né, ele não é obrigado a seguir o pensamento do primeiro promotor. Ele tem ali, né, pelo princípio da independência funcional, ele tem independência de agir de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, suas convicções, né? Ele não está subordinado hierarquicamente ao seu colega, né, que ele substituiu. Então, pelo princípio da independência funcional, ele poderia pedir sim em juízo, né, a absolução do réu aqui. Então, é uma questão que envolve aí o princípio da independência funcional. Então, não há essa subordinação. Um promotor, um procurador pode rever, né, ali, não que é que ele está revendo o ato do outro promotor, ele só entendeu, de acordo com a sua convicção, de acordo com o que ele entendeu dos autos, né, que não configuraria o crime e pediu em sede de alegações finais, né, a absolução do réu, e ele pode fazer isso pelo princípio da independência funcional, tá, pessoal? Questão de número 4, pessoal.
CESP, analista do Ministério Público Estadual. Vamos lá, tecnologia, julgue o índice subsequente com relação ao Ministério Público e o Poder Judiciário. Ó, tecnologia da informação, tá vendo que não é o técnico administrativo, nem um analista em direito? E cai legislação aplicada ao MPU, ao MP, né? São princípios institucionais do MP, a unidade, a hierarquia não, né, pessoal? A indivisibilidade, correta, né? Então, essa questão está errada. Lembre-se, pessoal, mais uma questão sobre princípios, tá? Os princípios estão previstos no artigo 127 da Constituição Federal, no inciso, no parágrafo, né? No parágrafo 1º do texto constitucional. Então, não há, né, o princípio da hierarquia lá. Os princípios são unidade, que significa que o órgão é uno sobre a chefia de um mesmo chefe, tá? De um mesmo procurador-geral. Indivisibilidade, o que significa indivisibilidade? Os membros, eles se autossubstituem dos processos, porque quando ele atua num processo, não é ele que está atuando ali, não é eu, Zezinho, que manifestam naquele processo, é o Ministério Público. Então, os membros, pelo princípio da indivisibilidade, eles podem se autossubstituir sem prejuízo do andamento do processo, do andamento dos trabalhos, tá? Além, pessoal, do princípio da independência funcional, que não está aqui, né? Da independência funcional. Então, questão errada, tá? Vamos aqui, pessoal, técnico administrativo, técnico do Ministério Público, técnico administrativo, administração. Dentre os princípios institucionais do Ministério Público, a indivisibilidade significa o quê? Olha só, pessoal, o que significa a indivisibilidade? Vamos ver. Que os membros devem acatar todas as decisões dos órgãos da administração superior sob pena de perder os cargos. Pessoal, perda de cargo de membro é só sentença judicial transitada e julgado, tá? Não existe aqui, né? Acatar todas as manifestações, todas as decisões, não, né? Aqui tem a independência funcional, né? Independência funcional. Integram um só órgão sobre a direção de único procurador-geral. Pessoal, aqui é o princípio da unidade, tá? Da unidade, não é, né, o princípio que ele está pedindo, que é o da indivisibilidade. Não se encontram subordinados a nenhum outro órgão ou poder quando desempenham seus deveres profissionais. Não, pessoal, aqui é o princípio, né, da independência funcional, né? Da independência funcional. Somente pode ser removidos compulsoriamente dos seus respectivos cargos mediante decisão do colegiado competente. Pessoal, aqui o princípio da inamovibilidade, tá? Inamovibilidade, tá? Então, se liga. Pode ser substituído um pelos outros, não arbitrariamente, mas conforme estabelece a lei. Correta aqui a letra E, pessoal. Então, o princípio da indivisibilidade quer dizer isso, que os membros do MP podem ser substituídos um pelos outros, desde que previsto em lei. O que é previsão em lei? É previsto em lei um membro do Ministério Público tirar férias? É. É previsto em lei um membro do Ministério Público tirar uma licença? É. Então, isso são as previsões legais. Então, se está previsto em lei, os membros podem ser autossubstituídos sem qualquer prejuízo para os andamentos do trabalho, pessoal. Então, se liga nisso, tá? E o princípio da unidade é que o Ministério Público é uno, né? Uno sobre a chefia de um mesmo procurador-geral. Então, aqui é o princípio da unidade. E o princípio da independência funcional é que os membros do MP atuam conforme suas convicções, a Constituição da República, as leis. Não estão subordinados hierarquicamente a quem quer que seja, a nenhum outro ente federativo, a nenhuma outra instituição da administração pública. O Ministério Público, ele é instituição permanente, né? E tem essa independência funcional dos membros, tem autonomia administrativa, financeira. Então, não tem subordinação nem dos membros, nem da instituição Ministério Público a nenhum outro órgão da administração pública, tá? Pessoal, essa foi a nossa aulinha de resolução de questões. Rapidinho, me siga lá nas outras redes sociais. Instagram é a rede social que eu mais uso, né? E aqui o YouTube, tá, pessoal? Pessoal, é muito bom ter essas resoluções de questões, porque isso faz com que o conteúdo programático esteja na sua mente, porque o conteúdo da matéria seja absorvido de uma outra forma. Então, eu quero o seu feedback. Você acha que é interessante a gente continuar gravando esse tipo de questões? Se você acha que é interessante, deixa aí nos comentários, deixa teu like no vídeo. Isso é muito importante, pessoal, para a gente continuar sendo aí, né, incentivados, tá? A produzir esse tipo de conteúdo. Adquira o seu curso de legislação aplicada ao MPU com André Algael. O curso está focado nos editais de 2013 e 2018 e é uma matéria que cai em todos os cargos que vão vir no edital, pessoal. Lembrando que a gente não sabe como que vai vir o edital. Possa ser que a matéria de legislação aplicada ao MPU seja requisito com pontuação mínima. Vai que o edital vem assim, para, né, reconhecimento básico, tipo, você tem que acertar no mínimo 10 questões, 5, né, de legislação aplicada ao MPU, de 5 questões, 3, tá? A gente não sabe se a prova vai vir com esses requisitos de acertos mínimos, né, por matérias ou por bloco, tá? Então,
A matéria de legislação aplicada ao MPU cai para todos os cargos, porque ela vem nos conhecimentos básicos, né? A todos os cargos. Afinal, você precisa conhecer o órgão que você quer trabalhar, né, pessoal? E é o curso de legislação aplicada ao MPU que vai te ensinar isso, tá? Então, estamos juntos nessa caminhada, juntos até depois da prova.